Daciolo, o eleitor do Cabo Daciolo, ele segue a tendência do Joaquim Barbosa e do Augusto Cury. Oxi. O eleitor do Cabo Daciolo no primeiro turno, é que deve ser 2, só um deve ter respondido que sim. Não, devem ter 3 respondido que votam nele. E aí dos 3 aconteceu de 2 falarem isso. Tá. Porque tanto o Cabo Daciolo, quanto Augusto Cury, quanto Joaquim Barbosa, o seu eleitor de primeiro turno, vota mais no Lula do que no Flávio no segundo. Então eu vou anular o do Cabo Daciolo aqui do Flávio, porque ele... É de 66% a 27% sobre Flávio. Entre os não beneficiários, Flávio venceria as eleições com 47% dos votos contra 44% de Lula, Caivano. São muitos números, né? Mas foi bastante interessante essa, e bem completa, né? Mais completa que as dos seus concorrentes, essa pesquisa. Me chama a atenção que aquele primeiro número, aqueles 2 primeiros números, né? 25% não se importam com a eleição e 5% estão convictos que não vão votar. A gente tem a manutenção infeliz de um percentual de 30% que costuma não comparecer às eleições, né? Costuma não votar. Isso é bastante preocupante para um cenário do jeito que está o cenário brasileiro, né? Enfrentamos uma ditadura de fato e as pessoas continuam, parece que simplesmente omissas ou então inertes, né? Dormentes. Na questão do Lula crescer só 1%, Pavinato, eu vou chamar atenção para 2 questões que ele vem fazendo e que, pelo jeito, não deram certo. Primeiro, a quantidade de benefícios que o governo tem apresentado, aí uma série de políticas de última hora para tentar ajudar a população. E eu disse hoje mais cedo que esse 1% provavelmente é revertido do tal do desenrola. Por quê? Porque esse eleitor está muito preocupado em comer. Né? Ele precisa continuar sobrevivendo, pagar a escola das crianças, pagar o açougue, pagar o supermercado. Então, quando ele se desenrola, ele tem uma sensação imediata de que a vida dele melhorou e de que foi o governo atual que ajudou nisso. Então, esse voto pode ter ido para lá diretamente. E um outro efeito que a gente ainda vai sentir, talvez numa próxima pesquisa, é a quantidade de dinheiro do governo despejado nas redes sociais. Inclusive, hoje eu ouvi uma pessoa dizendo que até no Netflix ele viu propaganda do governo. Então veja que eles espalharam de uma tal maneira, e se eu não estiver enganado, estão despejando 500 milhões de reais em propaganda. Netflix, Google Play, eu já vi. E todos os streams, tipo Globoplay, SBT+, em todos os lugares. Pela primeira vez, o governo ele tem gasto mais em publicidade nessas novas plataformas de audiovisual do que em emissoras como Chupa SBT, Chupa Record. Então isso mostra que o governo está realmente desesperado num projeto para levantar esse número. E aí eu tenho uma leitura, mas nem vou fazê-la agora, eu vou me ater aos números e depois de repente a gente pode até aumentar. Quando você disse assim, ó, que 2%, né, aqueles 2% que tem Joaquim Barbosa, passam para o Lula, 47 mais 2 dão 49. Só matemática básica, conta de português aqui, né, caneta sobre a orelha. Aí quando a gente fala de Flávio, eu não vou contar o do Zema, você tem Caiado 5%, Renan 3% e o Cabo Daciolo 1%. Outra coisa interessante, o eleitor do Cabo Daciolo, ele segue a tendência do Joaquim Barbosa e do Augusto Cury. Oxi. O eleitor do Cabo Daciolo no primeiro turno, é que deve ser 2, só um deve ter respondido que sim. Não, devem ter 3 respondido que votam nele. E aí dos 3 aconteceu de 2 falarem isso. Tá. Porque tanto o Cabo Daciolo, quanto Augusto Cury, quanto Joaquim Barbosa, o seu eleitor de primeiro turno, vota mais no Lula do que no Flávio no segundo. Então eu vou anular o do Cabo Daciolo aqui do Flávio, porque ele O Cabo dá o quê? Daciolo.
O que é ciolo? Sei lá o que é ciolo. 43%. Você sabe o que é ciolo? Não sei. Não faz ideia? Eu não fui nessa aula. Ciolo. O que é ciolo, alemão? Se você tiver, né? Se você somar os 5% do caiado, Você já que eu deu acredito. o ciolo? Não, vai, continua. Eu acredito que o eleitorado do Caiado não vote no Lula de jeito algum. E o do Renan. Tem um percentual. Ainda assim tem. Tem um percentual. Tá? Mas vamos fazer essa matemática. Você vai ter 49 a 51. Né? 51 para Flávio, 49. Agora, se somar esse 1% do Daciolo, é impossível, dá 51 a 50. Então nós temos mais, o que já mostra que a pesquisa tem uma falha. Tem uma falha matemática, Fabio. Não, mas aí teria que ver os brancos e nulos, né? Aqui. Não, mas tem que ver os brancos e nulos. Mas tem muita. Não, mas eu tô pegando do percentual que apareceu lá para cada candidato. Então, se a gente parar e somar lá, vai dar erro. Não, mas a questão que eu tô colocando é quanto de cada candidato vai pro branco e nulo, né? Ah, sim, também. Na tem segunda essa. anulada. Perfeito. Exatamente, claro. Perfeito. Mas aqui, que leitura apressada, Cláudio Caivão. Não é ele apressado. avisou que era conta na conta ponta. de padeiro. Só para conta vocês, de se vocês tiverem português curiosidade, aqui. vocês estão com Mas curiosidade. vai dar erro na matemática da pesquisa. Eu vou aqui, para satisfazer a curiosidade de vocês aqui. O eleitor do Augusto Cury, num primeiro turno, no segundo turno, 48% vota no Lula 0,5%. e 23% vota no Flávio. 0,25. Então o resto é nulo. Enquanto o resto é branco, branco e nulo nulo, boa. e nenhum. Tá. Do Joaquim Barbosa é 46% no Lula e 33% no Flávio. O resto é branco, nulo, quase nenhum. meia. O Cabo Daciolo, Isso eu quero ver. 31% vota no Lula, 32% vota no Lula e 23% vota no Flávio Bolsonaro. Você acredita nisso? Caraca. Que coisa. É isso que dá o ciolo. É isso que dá. Se você dá o ciolo, então o Cabo Daciolo. Aí o Ronaldo Caiado. 31% vota no Lula, que não é pequeno, mas 47% vota no Flávio Bolsonaro. Agora, esse do Ronaldo Caiado, eu fiz muita pesquisa com gente da Faria Lima. A Faria Lima, ela está propensa com isso. Tem muita gente que eu conheço, que é gente de cueca limpinha, que diz o seguinte: eu votaria no segundo turno no Lula se for com o Flávio Bolsonaro. Eu ouvi isso de diretores de banco. Tá? Fica tranquilo, viu? Eu não vou falar seu nome, tá? Nem dos nossos amigos. Não, porque eles assistem. eu tô aqui impresso. Fica tranquilo, eu não vou falar seu nome. Eu não vou falar seu nome. Mas é aquele que você. Brincadeira, ele não falou nada. Não vamos falar seu nome. Mas tem muita gente que fala que no segundo turno votaria no Lula se fosse o Flávio. Então, esse é o perfil mais do eleitor do Caiado. Que coisa. Aí já o eleitor do Renan Santos tem 22% que vota no Lula e 47% que vota no Flávio. Não, o Ronaldo Caiado é 31% no Lula e 36% no Flávio. É quase empate. Então empate. Bem É dividido, metsa. Caramba. Do Renan é 22% no Lula e 47% no Flávio. E do Romeu Zema, 7% no Lula e 74% no Flávio. E eu não tinha nem somado aqui, então a conta vai dar mais ou menos equivalente. Por essa métrica aí da pesquisa, o Flávio Bolsonaro vence no segundo turno, mas ainda é prematuro, até porque eu acho que o Lula... Presta atenção, a receita, para não dar errado, você pega a notícia, limpa bem os fatos, separa na vasilha o mal com atraso, com a pitada de psicopatia, leva no forno, critica até ferver e coloca ironia a gosto. Eu acho que eu não sei imitar o Jacan, mas eu sei servir uma bela salada de notícia com crítica e com aquela pitada de ironia que faltava na receita da velha imprensa.
toda noite às 7h30, ao vivo, na sua TV e no YouTube do Metrópolis. Eu, Thiago Pavinato, analiso ao lado de convidados para lá de especiais os principais temas da arena política brasileira, colocando os pingos nos is, sem rodeio e sem filtro. Pavinato, 7h30.